palestra de hoje tem como tema amor e egoísmo. Nós vamos nos lembrar então que o amor é a lei suprema, é o elo de união entre as almas, é a essência que faz nos unirmos justamente para evoluirmos espiritualmente. Mas o egoísmo é a chaga da humanidade, é o obstáculo para o nosso progresso moral. Jesus reduz os 10 mandamentos de Moisés em 2, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu coração e todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então nós pensamos, se eu não me amar, eu não tenho condições de amar o meu próximo, o meu semelhante. Nós podemos estender isso mais ainda, porque muitas pessoas confundem o amor próprio com o egoísmo. E existe uma grande banalização em relação a este amor, dizendo que eu devo me sacrificar, devo ser abnegada por meus semelhantes, inclusive no núcleo familiar. Pelos meus filhos, pelos meus pais, eu devo ser sacrificial, entregar todos os recursos que eu disponho a eles. Mas eu preciso lembrar que se eu não tenho nada em mim, eu não consigo ofertar para o meu próximo. Vamos imaginar que eu sou uma mulher que pouco a pouco estou me aniquilando. Estou me aniquilando sim, porque eu bebo todos os dias. Todos os dias estou aniquilando os meus órgãos físicos. Eu estou me aniquilando sim porque eu fumo todos os dias. Estou aniquilando os meus órgãos físicos. Mas além disso, eu permito que energias externas adentrem a minha mente, me conturbando, me perturbando. Eu fico paranoica, eu fico desesperada, eu fico inquieta. Isso vai me destruindo pouco a pouco. Eu também sou aquela pessoa que não estou preocupada com a minha alimentação, eu não estou preocupada com o meu sono, eu não faço os meus exames preventivos e eu vou justificar para vocês que eu tenho muitas coisas a fazer. Coisas a fazer dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho. Eu preciso ganhar os recursos financeiros, eu preciso cuidar das minhas filhas, mas pensemos, se eu faltar, quem cuidará das minhas filhas? Eu preciso estar bem para poder trabalhar. Eu preciso estar bem para cuidar dos meus familiares. Portanto, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar de mim. E isso não é ser egoísta, é ter amor próprio. Eu preciso cuidar da minha estrutura física, da minha estrutura emocional e da minha estrutura espiritual. Desenvolver-me moralmente, desenvolver-me intelectualmente, aproveitar todos os recursos. Quando eu estiver realmente equilibrada, com os pensamentos harmoniosos, eu tenho condições de estruturar todos os campos da minha vida e cuidar de cada um deles, cada um no seu momento. E é assim que nós falamos que o amor próprio, ele é um amor autêntico. É um amor que quando começa em mim, eu distribuo para os outros e será um amor desinteressado e aí sim sacrificial. Muito diferente do egoísmo que centra tudo num benefício próprio. Não sai nada de mim, porque eu quero tudo para mim o tempo inteiro. E aí sim, é aquela mãe que ao invés dela fazer pelo filho, ela deixa a criança em casa e vai para a balada. Ela não se importa se a criança vai ter o que comer, se a criança está protegida, não, porque primeiro o bem-estar dela, primeiro a necessidade dela. Então vejam, existe uma diferença muito grande entre o amor próprio e o egoísmo. E aí nós vamos dizer então que o egoísmo é o amor próprio exacerbado. E o amor próprio, ele é equilibrado e vai promover o autocuidado. Então nós vamos pensar em todas as nossas necessidades e equilibrar todas essas necessidades, e eu disse, físicas, psíquicas, emocionais, espirituais, tudo
tudo integralmente para mim, para que eu esteja de verdade equilibrada e consiga olhar para os outros e entregar tudo que eles necessitam. Então é com consciência, é com discernimento. Vamos trabalhar com o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 40, porque nós vamos falar da parábola dos cabritos e das ovelhas, está no finalzinho do sermão profético. E Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, se sentará no trono e diante dele serão reunidas todas as nações. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele dirá àqueles que estão à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Possuem por herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Estive nu e me vestiram. Fui forasteiro e me recolheram. Estive encarcerado e enfermo e me visitaram. Desta forma, nós podemos perceber o amor através da caridade. O amor e a caridade devem estar unidos. E aí, de verdade, eu posso dizer que eu sigo os preceitos do amado Mestre Jesus. Eu vou utilizar o Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati. Gosto muito desse livro. Ele destrincha o Evangelho de Mateus e lá nós temos informações de que as ovelhas desta parábola são consideradas os espíritos evangelizados, livres do egoísmo e costumes de praticar o mal. Estas são as ovelhas, aquelas que já seguem os preceitos de Jesus, aquelas pessoas que já conseguem se entregar com todo o raciocínio, utilizando as informações que o Mestre nos entrega. Estas são as ovelhas. Agora, os cabritos são aqueles que não sentem nenhuma necessidade de compreender os preceitos evangélicos e eles se entregam ao mal, à ignorância. São as pessoas ligadas ao mundo, apenas interessadas na sua própria necessidade, nos seus prazeres. São os egoístas, aqueles que não vão olhar nem para aqueles que estão sob a sua tutela. Eu trouxe o exemplo aqui da sua mãe, daquela mãe que não se preocupa com seus filhos. Então, sim, existem egoístas em todos os níveis sociais, em todas as esferas da humanidade. Existem os egoístas em todos os aspectos. Mães que também são egoístas, por que não? São humanas. E aí nós continuamos afirmando que este trecho, esta parábola, Jesus utiliza para enumerar os valores e os deveres morais e materiais que nós devemos ter uns para com os outros, principalmente aqueles que são mais favorecidos com aqueles que são menos favorecidos. Mas vamos entender, nós estamos falando aqui de caridade moral e de caridade material. Então eu estou falando daqueles que são mais favorecidos financeiramente, sim, mas não apenas isso. Porque quando eu falo de caridade moral, eu preciso ter dinheiro? Não. Então eu preciso ter recursos nobres da alma. Eu preciso ter simpatia, honestidade, eu preciso ter lealdade, eu preciso ter devotamento, renúncia. Então, eu preciso ter valores da alma para me entregar ao meu semelhante. Nem tudo está relacionado com dinheiro, porque eu não entrego só dinheiro. Existem pessoas que são muito ricas e ainda assim são carentes, são necessitadas de alguma coisa. E eu que estou aqui no meu mundinho simples, talvez possa beneficiá-los, porque basta ouvir o que a pessoa tem para falar, basta um abraço, basta um incentivo para muitas pessoas. E existem ricos que sofrem. Então ele diz, é a aplicação da lei da fraternidade em todo o seu esplendor.
Este escritor, ele vai trazer para nós a explicação de cada um destes trechos e eu vou sintetizar, dizendo que dar de comer a quem tem fome não é apenas entregar a esmola. Aqui nós falamos dos alimentos, não foi? Para formarmos as cestas básicas, para matarmos a fome de tantos e tantos irmãos. Mas muitas vezes você entrega trabalho. É o exemplo daquela nossa paciente linda, que quando chegam no portão pedindo assistência, fala assim, a senhora tem um dinheiro? Eu estou com fome, eu preciso de ajuda. Ela fala assim, minha filha, você não pode varrer aqui o meu quintal? Ela, minha senhora, mas eu estou pedindo um dinheiro. Se você varrer o meu quintal, eu vou te dar um dinheiro. O que você acha? Então eu aceito. Então aí ela já entrou para trabalhar. Chega a outra, minha senhora, mas a senhora não pode me dar um dinheiro? Olha, você não pode passar minha roupa? Minha senhora, estou pedindo dinheiro. Se você passar minha roupa, eu vou te dar dinheiro. Então, novamente, ela entregou trabalho. E isso é dignidade. Porque o trabalho não dignifica o homem. Ela não vai crescer, ela não vai perceber que ela tem capacidades. E ao invés de bater na outra casa pedindo dinheiro, ela já vai pedir trabalho, serviço. Então, é assim que nós auxiliamos. Outra questão, dar de beber a quem tem sede. Não é apenas o líquido, não é apenas desta forma material que nós enxergamos, mas também instruí-lo nas leis divinas, combatendo a ignorância, iluminando a alma. Todos nós podemos fazer isso, porque nós já recebemos as luzes do Evangelho. Aquele que era forasteiro e foi recolhido, jamais desamparemos quem quer que seja. Nós sempre podemos estender a nossa mão amiga sem fazer acepção. Classe social, religião, cor, isso não importa para nós. Importa que é alguém que está ali naquele momento precisando da nossa ajuda. Aquele que estava nu, esse trecho ele diz, são as provas ásperas. As provas que nós muitas vezes acreditamos que não temos forças para resistir. Todos nós temos uma cruz, não é isso? Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus nunca falou, olha, resolve a sua situação aí, larga essa cruz e vem comigo que eu estou te esperando. Não, ele diz, tome a sua cruz hoje e vem. Me segue agora, do jeito que você estiver. Então, todos nós temos fardos, temos cruzes, temos sofrimentos, mas ainda assim nós conseguimos deixar a nossa vida de lado, que é o nosso egoísmo, né? Parar de pensar só no meu problema e observar a vida das outras pessoas. O mentor ainda está falando assim, se eleva, tenha gratidão por tudo que você tem, porque o fardo sempre vem muito reduzido. É sempre menor do que de fato nós deveríamos enfrentar. Então nós precisamos agradecer por tudo isso, observar os nossos irmãos, as oportunidades que nós temos de ser úteis e realmente ofertar a assistência. Aquele que estava enfermo, a visita aos enfermos, e muitas vezes a gente fala assim, mas eu não vou no hospital, eu não tenho ninguém lá, não tenho um parente, não tenho um amigo, não tem ninguém lá do meu círculo social, o que eu vou fazer lá? Mas muitas vezes tem. E muitas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo assim, eu não fui visitar porque eu gosto tanto dessa pessoa, eu não quero nem ver. Eu sofro de ver a forma como ele está. Mas espera aí, é a vez de quem sofrer? Aquele que está lá no hospital, ele está sofrendo muito. Aí você está falando que você está sofrendo de ver? Então você deixa seu sofrimento aqui de lado, se enche de amor e você vai sim levar uma palavra amiga, levar um consolo, levar um conforto e impulsionar o seu amigo que pode sair dessa situação difícil. O mentor ainda está dizendo que inúmeras situações de enfermidades a pessoa precisa de forças para se restabelecer. E aqueles que vão visitar doam fluidos. Aqueles fluidos nutrem, aqueles fluidos purificam, fortalecem e essa pessoa tem condições de restituir a sua saúde. Então, quando isso é possível, ótimo. E quando ele desencarna? Você esteve ali.
você forneceu algo de bom. Ainda quando vai acontecer o desprendimento, você esteve. Então diz que é imprescindível o nosso contato e a nossa doação. Aquele que está no cárcere, mais uma vez, nós percebemos que normalmente quem visita os presidiários são as mães e ninguém mais. E aí esse escritor está dizendo, sim, nós precisamos visitar. O mentor ainda está falando assim, se nós não conseguimos fazer isso ainda, porque realmente é muito difícil, que seja através de muitas preces, meus irmãos, que possa ser através do nosso pensamento. Aqui na casa é o local mais apropriado para fazer isso e não na nossa residência. Então aqui, quando você estiver na casa, chega um pouquinho antes da palestra, um pouquinho antes do seu tratamento, senta no momento de recolhimento, interage com a equipe espiritual e doa, e fornece, permite que a assistência chegue até lá, porque é um primeiro momento para nós. O correto mesmo, segundo este escritor, seria que fôssemos visitar. E ele ainda diz, poderá contribuir para o despertar do desejo de regeneração e a reconciliação com as leis divinas, sempre levando os preceitos evangélicos. Mas aí ele diz, existem aqueles que não querem seguir as leis divinas. Muitos, muitos, que quando vocês falam assim, vamos lá assistir a palestra? Tem uma pessoa incrível que vai dar palestra hoje. Quem é, gente? A pessoa incrível? A Paula Alves. Paula Alves vai dar palestra hoje, ela fala tão bonito, ela fala tão bem. Vamos assistir? A pessoa vai falar o quê para você? Não, eu não vou não, eu tenho outras coisas para fazer. Poxa, se você me convidasse lá para o churrasco, eu ia. Mas para o centro espírita, para a palestra da Paula Alves, eu não vou não. Quem é essa Paula Alves? Eu não vou. E não vem. Então tudo é motivo para não aceitar os preceitos evangélicos. Ele diz, sempre existe uma desculpa para a sua má vontade da própria evolução espiritual. Sempre existe orgulho envolvido, vaidade envolvida, preconceitos sociais, religiosos e também o comodismo. Existe o excessivo pensar em si mesmo, apenas nas suas necessidades materiais ligadas ao mundo terrestre, desviando a alma do cumprimento dos preceitos evangélicos. Há verdadeira necessidade de oração e vigilância para não repelir aqueles que Jesus coloca no nosso contato direto para serem socorridos em seu nome. Sempre acontece, e vocês já devem ter percebido isso, de estarmos em determinado local e as pessoas que são muito necessitadas chegam bem pertinho da gente. Vocês já perceberam isso? Às vezes é alguém que estava pensando em suicídio. Você nem conhece essa pessoa. De repente ela chega do seu lado. Você fala, por que ela está falando isso para mim? Ela fala, hoje eu estava com pensamento, eu estava assim, nossa, mas eu gostei de você. Por que eu gostei? Vocês já passaram por isso? Começa um diálogo, uma coisa que você está achando que é super esquisita. Por que é isso? Os mentores facilitam essa interação, justamente que sabem que podemos ofertar algo de bom, fluido sim, mas também incentivo e forças morais. Uma palavra amiga basta. Sabe aquela situação de um dia de cada vez? Ele estava precisando falar com você. Então você presta atenção, aproveita esta ligação, aproveita este contato, porque não existe lugar para isso acontecer. Pode ser no ponto de ônibus, no cemitério, no hospital você está esperando para fazer o exame, para marcar uma consulta, em qualquer lugar, você está lá no banco da faculdade, em qualquer lugar que você esteja, chega alguém precisando de algo de bom e nós temos para ofertar. Mas a gente precisa parar de pensar só em nós e nos nossos problemas. Porque se a gente estiver pensando só em nós e nos nossos problemas, a gente vai ver essa pessoa que está aqui? Não, a gente não. Fica parecendo mentor aqui, ó. Quem é que está vendo mentor? Ninguém. Gente, vocês estão brincando. Ninguém está vendo mentor aqui? Aí, mentor, está vendo a situação? É assim que acontece. A pessoa está do seu lado precisando de ajuda, você vai ver? Não, porque você está pensando só nos seus problemas. Então é isso, oração e vigilância para não perdermos a ocasião de sermos úteis.
Podemos trabalhar com o Livro dos Espíritos, de 886 até 892, tem um estudo lindo, falando do verdadeiro sentido da caridade, como nos pedia Jesus, que é benevolência para com todos, dizendo que amor e caridade são complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer por ele todo o bem que seja possível e fazer por ele aquilo que desejamos que eles nos façam. Também Livro dos Espíritos, de 913 até 917, dizendo que, dentre os vícios, o mais radical é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Quem quiser se aproximar da perfeição moral deve extinguir todo o egoísmo do seu coração. Mas eu vou fechar a palestra com um trechinho do livro Fonte Viva de Emmanuel, porque ele traz aqui dizeres lindos para nós, falando não só pelas palavras, não só pelo ato de crer, não só pelos títulos ou pelas afirmações de fé. Nós não esqueçamos do fazer. E diz, a ligação com o Cristo não depende do modo de interpretar as revelações divinas. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus proclamou buscar a atenção das criaturas para não perder de forma nenhuma a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os seus joelhos nas penitências, especulassem a natureza de Deus, discutissem as coisas dos céus, mas exaltou a posição de todos os que disseminassem o amor em nome de Deus. Jesus afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a Ele próprio. E assim nós trazemos a reflexão de hoje. Eu poderia perguntar para vocês qual foi o último gesto de caridade que nós fizemos? Seria oportuno. Eu também poderia perguntar a vocês se vocês se recordam de um instante em que nós somos muito egoístas, mas ao invés disso, eu vou modificar as nossas posições e eu vou perguntar: vocês se lembram de um momento onde fomos nós os necessitados? Já tão rápido, lembrou? Onde nós somos os carentes? Tudo bem, pode ser de assistência material. Eu me lembro, e o mentor sempre utiliza essa imagem. Eu era bem pequenininha, parece que a lembrança nem é minha. O meu pai tinha passado por um acidente. Com toda certeza nós passaríamos por privações naquela fase, mas chegaram as avós. A avó materna, a avó paterna, cada uma com uma sacolinha. Sabe aquelas sacolas de feira que eram listradinhas? Chegaram com essas sacolinhas. Dentro da sacolinha tinha de tudo. Tinha até bolacha e Danone para criança. Eu. E naquela fase, ninguém passou necessidade. Ninguém passou fome. Porque as avós levaram tudo e os meus pais nem precisaram pedir. Glória a Deus. Mas nós também tivemos necessidades morais. Eu me recordo que não tem muito tempo minha mãe desencarnou. Eu vim para o centro. E quando eu cheguei aqui na casa, eu recebi abraços que me fortaleceram de uma forma, parecia que eu sentia a entrega de cada uma daquelas criaturas. Sabe quando você já está querendo desabar? Você fala assim, parece que eu não estou aguentando nas pernas porque eu perdi minha mãe. Eles não falavam nada, tá? Eles só me abraçaram. Eu não esqueço daqueles abraços, das pessoas que estiveram comigo. Então, eu também fui carente. Eu acho que de vez em quando a gente ainda é, né? De repente, no dia de hoje, eu fui. Quantas e quantas vezes somos nós que necessitamos? Eu estou querendo que vocês lembrem, assim como eu, desta sensação do necessitado que consegue receber a assistência. Você está quase vacilando e parece que a pessoa te sustenta. É isso que a gente tem que entregar. De repente, hoje eu já posso entregar esse abraço. Então, que nós possamos nos lembrar desta sensação de carentes que foram sustentados e entregar a todas as pessoas estes mesmos recursos, porque isso faz toda a diferença. Eu digo como carente,
faz toda a diferença. Então, nesse momento, que possamos orar e solicitarmos a espiritualidade amiga, a iluminação, a clareza mental. Senhor, nos permita servir em seu nome. Que não nos falte ocasião de sermos bondosos, generosos, acolhedores. Que entreguemos esperança, paz, forças morais, fé, Pai. Que possamos entregar alimentos, mas também a palavra amiga e o conforto na hora difícil. Que sejamos a luz para tantos irmãos. E Pai, nós agradecemos imensamente tudo que nós recebemos em momentos tão difíceis. Que nas provas amargas da vida possamos recorrer aos teus instrutores de luz. Que estes espíritos estejam sempre conosco, entregando a paz do amado Mestre Jesus, mesmo nas tribulações mais complexas da nossa vida, porque cremos. O Senhor está conosco e nos ama muitíssimo. Por isso, somos gratos. Agradeço ao mentor por mais este trabalho de luz e desejo que todos os meus irmãos saiam daqui cheios da paz do Mestre Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus.